E eu acho que o que mais avançou nesses últimos 7 dias, efetivamente, foram as discussões no Congresso. Né? Nós esperávamos um Congresso muito mais duro de se discutir, um Congresso muito mais refratário às propostas do presidente Lula, e o que se mostrou em realidade é que, desde o primeiro momento, parece que houve um desarranjo daquela base que se percebia sólida do bolsonarismo, e esse centrão que é profundamente interessado em verbas públicas para desenvolver os seus projetos de política, percebeu que existe uma nova forma, um novo jeito de fazer política e um novo chefe na política brasileira. Então, de alguma forma, esse parlamento que parecia muito centrado e muito forte numa oposição, agora já acena com a possibilidade real de uma construção de uma base sólida de apoio a Luiz Inácio Lula da Silva. E eu acho, Conde, que essa base começa necessariamente pela pressão que está se fazendo com relação à PEC da transição. É importante cobrar desses políticos bolsonaristas aquilo que eles fizeram como política eleitoreira para tentar eleger Jair Bolsonaro, que isso agora se mantenha, que eles empenhem a sua palavra com os seus eleitores de manter esses benefícios que foram estabelecidos e demonstrar que não era apenas um golpe eleitoral que se estava tentando ali. E eu acho que o governo vai bem. Eu acho que o governo, nesse momento, está levantando muita poeira, está fazendo um barulho muito grande, tentando fazer com que esse Congresso, ainda no apagar das luzes da eleição, tome tento da sua função, do seu objetivo e passe efetivamente a criar condições para que o governo Lula apareça no início de janeiro já com capacidade de transformar a economia brasileira. Os analistas disseram que foi uma sinuca de bico para o Congresso, porque eles aprovaram essa pauta socializante, né, dos benefícios, e não podem voltar atrás agora, justamente quando chega um vencedor que foi eleito justamente por essa bandeira, né? Agora, o que é impressionante, Fernando Horta, você me explica isso, por favor, que eu não estou conseguindo entender. O Bolsonaro, desde que perdeu, o Bolsonaro está recluso, não houve nenhum tipo de organização para tumultuar o processo de transição e para impedir informações para o próximo governo. Por que será? Por que será que eles estão bonzinhos com o Lula? O que está acontecendo, Horta? Não, institucional. O governo Bolsonaro sempre teve 2 ou 3 caras diferentes, né? Teve uma face para os seus apoiadores, uma face para a oposição e uma outra cara, efetivamente, em que ele lidava aí com cenários internacionais e tal, e ele continua nessa mesma batida, tá? Então existe uma cara institucional que está sendo tocado aí pelo Ciro Nogueira, que é uma cara de civilidade, de organização, de respeito às eleições, mas por baixo, para quem acompanha as redes bolsonaristas, sabem que eles estão movendo mundos e fundos para tentar criar algum ponto de ruptura, alguma situação um pouco mais drástica, que venha efetivamente a criar condições para que eles possam fazer uma espécie de Capitólio no Brasil. Lembra que Bolsonaro ainda tem 2 meses, 1 mês e um pouquinho ainda de governo, tem o 15 de novembro chegando aí já, então nós já temos ainda algumas datas importantes e eles estão trabalhando por essas datas. Agora, foi sempre característica do modo de política de Jair Bolsonaro a covardia, né? Então, durante o dia, em algum momento sendo estriônico, no dia seguinte dizendo que não, que aquilo não é verdade, e aqui é a mesma situação, são 2 caras que estão coordenando a estrutura de governo. Nós queremos ficar com essa civilizada, mas eu tenho certeza que eles estão trabalhando pela tentativa de ruptura dia e noite com o auxílio de Jair Bolsonaro. Agora, é importante a gente citar o seguinte: por que Jair Bolsonaro está tão triste, Conde? Conde, pensa bem, se você tivesse tido 4 anos de férias e de repente você soubesse que ia ter que voltar a trabalhar de alguma maneira, você ia ficar um pouco chateado, né, Conde? Eu acho que isso está acontecendo com o Bolsonaro. Mas ele vai ter o salário do PL, vai receber uma casa do PL para ficar em Brasília, e sem fazer absolutamente nada, né? Decisivamente. Agora, eu acho que ele vai ter que fazer, Conde. Acho que ele vai ter que viajar pelo Brasil aí para tentar levantar as hostes do PL. E isso já é um trabalho chato para ele. Para alguém que passou 4 anos basicamente sem fazer nada,